e, chorando um pranto de muita dor e amargura, rogou, já apertando o botão do terceiro andar: mamãe, minha inesquecível mãe. De onde a senhora estiver, peça a Deus por mim e me perdoe as escolhas tristes que me derrotaram o coração. Uma claridade suave envolveu ali mãe e filha, enlaçadas por amor e reconhecimento. Lágrimas abençoadas verteram de meus olhos, e notei que também André se emocionava com aquela vitória do amor, que o Senhor sempre consagra, em louvor da felicidade de seus filhos. 25. Psiquiatria iluminada. Na sadia confiança que me ligava ao benfeitor querido, caminhava eu em profundas reflexões, após o auxílio imediato prestado a Ana, a infeliz mulher sob o jugo da leviandade de espíritos insensíveis. Considerava a grandeza dos serviços que o plano espiritual levava a efeito, em louvor do equilíbrio e da promoção moral das criaturas, embora muitas vezes, no jogo das vaidades e caprichos humanos, essas mesmas criaturas se deixassem conduzir pelo curso duvidoso de ideologias e facilidades de exaustão espiritual. As tarefas, sempre desdobradas em nome da solidariedade e do amor, patrocinavam-me uma consciência que, mesmo no mundo, nas atividades de doutrina e assistência, eu não conseguia edificar, talvez mesmo pela dose excessiva de pretensões ou descaso que geralmente nos malsinam a jornada terrestre, com graves prejuízos para nossa autoridade moral no além e frente de nós mesmos. Ana ficara entregue à sua mãezinha devotada, e meu orientador explicou-me que, ao registrar o apelo de Novos Horizontes, informou, por processos avançados de telementação, que estaria agindo em nome da misericórdia celeste do Eterno, daí não surgirem outros ceareiros em trabalho nas imediações, pois a situação já estaria prestes a ser solucionada. Não ignorando a mecânica diligente de captação de apelos e pronto atendimento por parte das instâncias espirituais do mundo invisível, mais uma vez anotei o valor da prece sincera para o equacionamento dos dramas evolutivos de qualquer ordem. Perguntando a André sobre a segurança da moça transviada para o mercado sexual, informou o esclarecido médico da erraticidade: o socorro prestado foi de emergência, mas a providência de nosso Pai não se resume a sonhos desse jaez. Ao lado da enferma da alma está sua mãezinha desencarnada, verdadeiro anjo de devoção que, se ministrou-lhe lições de trabalho digno e aceitação reverente das circunstâncias amargas, sempre fiéis à justiça, que nos define a experiência presente, segundo a sementeira do passado traço, não pôde, só por si, drenar do espírito da filha revoltosa a imagem negativa do pai que as abandonou sem rumo e sem arrimo. O fato da deserção paterna, que já representa sinal de expiação para as duas, mas principalmente para Ana, que nunca aceitou a separação e indiferença do genitor, confirmou certo distúrbio na engrenagem racional e de discernimento da invigilante jovem, que inconscientemente se lançou às aventuras sensuais entre os elementos masculinos, no fundo tentando desafiar ou encontrar o pai, que lhe negou a existência e a própria importância, afetivamente falando. Admirando-me por entender que pai e mãe efetivamente configuram os sinais de nossa retaguarda, numa simbologia perfeita, asseverei confiante, mas se nossas bases de ascendência, de razão e sentimento transitórios, a nos ensejar experiência e aprendizado, nos falham e se tornam inócuas quando dos desafios e aferições de maior vulto, a paternidade de Deus, em sua justiça promotora e pela misericórdia reestruturante, jamais nos deixa ao léu, não é mesmo? Confirmando meu parecer em largo sorriso de aprovação, prosseguiu, esclarecendo: você se recorda, João, do velhinho que a mãe de Ana, no elevador, induziu a conversar afetivamente com a pobre dementada? Ao meu sinal afirmativo, explicou, pois ele a receberá em casa para leve refeição juntos e lhe falará dos ensinamentos espíritas que vem colhendo, com alegria, de generosos amigos, frequentadores de sólido grupo espiritista próximo dali. Ele representará, na solidão em que ela vive, a imagem paterna e boa que lhe falta na existência, proporcionando-lhe meios para a mudança substancial de vida, através da elevação vibracional de suas estruturas mentais. Satisfeito por conhecer antecipadamente as vias de surgimento da irmã, por quem sentimos verdadeira compaixão, exclamei: Deus não falha nunca. Encontrávamos-nos de retorno às dependências do hospital, pois, à noite, André se dispusera a conduzir-me à reunião mediúnica onde trabalhava o esposo de Lélia, a vítima vigilante da síndrome de Caim,
conforme definição de meu instrutor. Relembrando os diversos desequilíbrios que nos receberam a cooperação e o interesse, comentei com um amigo: jamais imaginei que a tarefa da psiquiatria fosse tão complexa. O benfeitor, atento aos meus anseios de aprendizado e consciência, salientou: justo e cordial, essa ciência é nova na Terra e merecerá investimentos de grandes trabalhadores neste novo milênio que se inicia para os homens. A visão estreita do ser humano que domina os centros acadêmicos dará lugar, através de fatos e circunstâncias, a fecundo trabalho de reordenação de princípios e valores, não tardará muito. Para tanto, missionários e servidores, qualificados moralmente por sua vocação desinteressada e pelo seu acendrado amor à ciência, ensejarão novas técnicas e novas descobertas, naquela pauta abençoada, há muito, do ser como espírito habitando um conglomerado celular, que apenas o revela parcialmente. Aproveitando-me da pausa que o instrutor imprimiu aos seus pensamentos, indaguei: será uma nova psiquiatria? Ao que ele replicou, bem-humorado: será a psiquiatria iluminada, exatamente porque, na abordagem anatômica em que os profissionais brilham pelo reconhecimento das peças, desconhecem, por negação preconceituosa e sistemática, a sublime fisiologia que transcende os labirintos escuros em que se mantém, embrionários. O reconhecimento do terreno cerebral é o primeiro passo já de domínio humano, simbolizando a semente, que agora necessita de condições adequadas e férteis para desabrochar e se desenvolver. O espiritismo, diante disso, está na vanguarda dessa ciência. Inquiri. O interpelado estampou confiança no semblante e redarguiu: os núcleos genuinamente cristãos, em que a doutrina se apresenta por inteiro, têm prestado relevantes serviços no que diz respeito a essa psiquiatria iluminada, que, sem dúvida, é o setor de trabalho comum entre todos nós que operamos, por amor e reconhecimento, em nome do Divino Mestre. A tarefa do esclarecimento evangélico, a solidariedade como dever, as terapêuticas espirituais de socorro e a sustentação são fórmulas simples de superação e aprimoramento humanos, de que a providência divina se vale para atender a nossa evolução em conjunto. Então o trabalho não se restringe aos centros hospitalares, embora eles se destaquem de algum modo na tarefa de reequilíbrio humano, considerei, espontâneo. André Luiz me fitou com segurança e indagou: sua experiência não pode ser desprezada nessa análise. Quem respondia melhor ao tratamento, o elemento que se mantinha restrito à medicação e assistência psicológica comum, ou aquele paciente que, além de medicação e acompanhamento terapêutico, se submetia à assistência espiritual, com a própria iniciação na verdade que o Consolador anuncia. Percebendo o argúcia edificante do orientador, revisei minhas iniciativas nesse terreno e confirmei: às vezes, o desajustado apresentava cura simplesmente pelo fato de receber passes e orientações de cunho evangélico. O lúcido expositor sorriu e me apresentou evangelicamente a explicação para o fato. Nestes termos, encontramos, meu irmão, nas anotações de João, o versículo 36, do capítulo 3, que diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A referência, em primeira instância, diz respeito à fé em Jesus, a quem o Pai confiou todas as coisas, por amor. E não seria isso a representação do próprio superconsciente que devemos gerar no concerto da existência que nos seja própria, pois, do contrário, a lei de Deus determinará, invariavelmente, que estejamos colhendo o fruto das ilusões produzidas pela treva de nossa ignorância pessoal. O amigo enlaçou meu ombro num gesto muito fraternal e concluiu: João Lúcio, sem o esforço próprio por ver a luz acima de nossas zonas primárias, permaneceremos sem vida e sem ventura nos labirintos tristes de nosso eu. Daí o fulgor pulsante da boa nova do Senhor, que simboliza verdadeiro céu para quem já se arrastou como uma serpente pelos domínios estreitos de si mesmo. Silêncio abençoado se fez entre nós e seguimos, convictos e agradecidos, pois viver é aprender e seguir, entendendo e cooperando, para comungar e servir. 26. O Jardim do Éden. Após breve pausa no hospital, quando nos reunimos a equipe que ali labora espiritualmente, até que a noite chegasse e pudéssemos atender ao plano adredemente traçado por meu instrutor, percorremos, em conjunto, alguns caminhos filosóficos,
em que as notas de sabedoria e de vida me rechearam a mente de inspiração e vigor. Sempre atentos à fecunda temática dos dramas evolutivos, registrei da parte de Juliano, a certa altura do entendimento, a seguinte proposição interpretativa: creio, amigos, mas ainda agora em que a vida material se me entranha e consolida, após vários anos da própria desencarnação, que o psiquismo humano está representado, com beleza e precisão, nas anotações simbólicas do livro Gênesis, do grande profeta hebreu. O diálogo, quando dessas assertivas, surgiu espontâneo graças à denominação Síndrome de Caim, utilizada para definir as perturbações emocionais oriundas do egoísmo aterrador, que nos merecia apreciação naquela oportunidade. Perante a consideração do amigo de velhas lutas, André aduziu, o Jardim do Éden, segundo registramos de abalizados missionários da vida superior e ante as próprias observações práticas de nossa lida espiritualizante no além, simboliza as faixas da verdade e do bem, em conjugação efetiva na intimidade do ser em lutas de redenção. De acordo com as revelações e com os fatos que se nos apresentam na marcha ascensional, é o momento fecundo da oportunidade, da efetiva conquista, quando a consciência desperta pode operar os ingredientes internos de cunho intelectivo e emocional, para que o primeiro homem, ou melhor dizendo, o Filho do Homem, assuma a direção da vida, ganhando autoridade e capacitação nas operações em plano maior, mais essencial e duradouro. Percebendo eu que o tema versava, com harmonia e beleza, sobre a evolução, interpus, delicado, estudando-nos intimamente por essa órbita, estaria eu enganado se afirmasse que Eva, representando a esfera do sentimento em nossa individualidade, cultuando a proposta da serpente que se lhe insinua em determinadas circunstâncias, seria a eleição do materialismo, nas limitações e enganos que lhe define. O atento cidadão de nosso lar, notando que particularmente minha indagação lhe buscava o parecer, respondeu afável: você não está incorreto, João, exatamente porque a serpente das anotações bíblicas diz respeito às zonas embrionárias de nossa estrutura mental, nos instintos primários que, se nos ensejam bases de projeção consciencial, podem, fora de controle no bom senso já adquirido, viciar-nos os sentidos, comprometendo-nos toda a engrenagem espiritual. Note, a partir dos registros bíblicos sobre Adão e Eva, que esta última adota o parecer insidioso da serpente e se lhe torna escrava, nas maldições que, por consequência de suas atitudes naquela pauta, obrigam na verdadeira maratona de dor e expiação. Mostrando-se algo empolgado com o tema, que lhe era particularmente preferencial, Juliano acrescentou: é grandiosa a sabedoria dos textos em análise, já que Eva, como adjutora que esteja como diante dele, Adão, na perfeita significação do sentimento frente à razão, se define como a mãe de todos os viventes, pois só a mulher pode gerar, autorizando-nos ações e experiências que fomentam a riqueza interior de nossa alma. André, que com gravidade e segurança mantinha sempre o fio do equilíbrio em todas as ocorrências, aditou, oportuno e profundamente evangelizador: por isso mesmo, meus amigos, nas anotações do antigo profeta, valorizadas mais à frente por Jesus, a recomendação do alto define que, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, exatamente porque o varão, que deu nome a tudo o que encontrou, graças à capacidade de discernir e orientar, não deve deixar a descoberto o campo de seus sentimentos, na alienação em torno de valores de retaguarda dos quais surgiu, a fim de que, integrando uma estrutura equilibrada, no plano razão-sentimento, sofra as experimentações indispensáveis à aquisição superior de sabedoria e amor, devidamente entrosados, como dois polos de força que se harmonizam para a fiel reflexão da luz divina. Não desejando perder o ensejo de mais amplos esclarecimentos, interroguei do benfeitor: a tentação, desse modo, será sempre uma artimanha circunstancial que visa ao saudosismo de nossa personalidade, buscando reter nosso espírito a padrões inferiores? O orientador querido respondeu com bom humor: tentação, João Lúcio, será sempre um problema de convicção em nós. É projeção de nossas fraquezas e inseguranças, que enxergamos nas situações e pessoas que afirmamos nos abalar os supostos intuitos maiores e de ascensão. A resposta me valeu por verdadeiro puxão de orelhas, na lógica impecável que apresentava.
Notando meu desconcerto íntimo ante a verdade exposta com sabedoria, foi ele mesmo quem me socorreu. É preciso consideremos, entretanto, a posição delicada de nossas conquistas espirituais. O homem, meu amigo, apenas ensaia a espiritualidade no mundo, e torna-se justo buscar compreendê-lo e apoiar-lhe as iniciativas no bem genuíno, qual ave de plumagem nova que cai inúmeras vezes do ninho, a fim de experimentar voo seguro. Neste exato instante, um chamado no hospital desfez o nosso grupo, e André considerou o adiantar das horas, cabendo-nos a diligência até o grupamento espírita em que conheceria Heraldo, o tão falado esposo da paciente Lélia. Sem qualquer incidente digno de nota, chegamos à agremiação do bem. Grupo diminuto de servidores mantinha discreta conversação à porta de entrada. Em torno da instituição, uma espécie de aura, mais densa, embora luminosa, envolvia aquelas dependências, causando-nos excelente impressão. Meu instrutor então asseverou: onde o amor do Evangelho se abriga, os sinais da presença do Mestre surgem, fecundos. Confortado pela observação carinhosa e justa de André, dei entrada, de seu lado, na intimidade do pequeno prédio bem cuidado. Simpática entidade feminina de nosso plano veio nos receber, cumprimentando meu orientador com profundo respeito. André Luiz, meu irmão, a nossa casa se rejubila com a presença de amigos com seu quilate. Sem afetação, meu tutor abraçou, carinhoso, e me apresentou em seguida, dizendo: João Lúcio, esta é nossa irmã Arminda, seareira do Cristo em missão especialíssima nesta casa de caridade e fé. Abracei-a com gosto e alegria, recordando-me de Diana, em sua diligência e graça no trato com sofredores e necessitados de toda a ordem. Tomando a iniciativa do diálogo fraternal, perguntei: há quanto tempo a irmã dirige as atividades desta casa? Com iluminado sorriso no semblante, ela atendeu à minha curiosidade. Fui situada aqui, meu filho, há precisamente 3 lustros, pela bondade inalterável de Bezerra de Menezes, a quem devo tantas conquistas espirituais que possam, porventura, camuflar minhas imperfeições, mas o Espiritismo me acompanhou e me sustentou nas vascas das provações terrenas, quando encarnada. Fui médium de antigo núcleo que funcionava na residência de meu pai e, sob a tutela do médico dos pobres, pude me preparar para as tarefas que ele mesmo me confiou nesta casa, em nome de Jesus. Encantado com a simpatia e a doçura daquela jovem senhora, voltei a indagar, pelo ambiente harmônico. Vejo que a irmã conseguiu um nível de conscientização e amor muito alto dos participantes encarnados, não é mesmo? A boa dirigente, um tanto acanhada por modéstia, revidou, serena: meu irmão, que seria de mim sem a equipe carinhosa que se devota ao trabalho do bem, garantindo a saúde moral do grupo? Sou aqui uma peça pobre, sem autonomia e capacidade para funcionar sozinha. Conseguimos, isto sim, com o apoio de Bezerra e de outros benfeitores, a mobilização dos tarefeiros e frequentadores encarnados em torno do estudo sério e das tarefas de socorro aos semelhantes, sem outro móvel que não a realização íntima pela fé operosa. Isso nos garante o funcionamento proveitoso da máquina que nos dinamiza os potenciais. Beijando-lhe a destra, em sinal de reconhecimento e amizade, ao que ela me devolveu com um ósculo terno na testa, notei a movimentação intensa de entidades cooperadoras no salão, organizando enfermos e necessitados. André, em nome de Arminda, convidou-me a conhecer as dependências do grupo, quando ela se afastou para coordenar os trabalhos da noite. Antes, porém, que demandássemos algumas salas contíguas ao salão principal, simpático homem encarnado, de presumíveis 40 anos, deu entrada no ambiente, cumprimentando os demais companheiros já em posição de prece: meus irmãos, boa noite. Em seguida, surge Lélia, a irmã que nos recebera a visita horas antes, meio desconcertada, e André me explicou: aí está nosso irmão Heraldo, verdadeiro expoente do bem, que atua vigorosamente na sementeira nada fácil do Evangelho. Carrega por dentro de si verdadeiro jardim do Éden, pelas disposições de disciplina pessoal e fraternidade ativa que apresenta. Que Deus o abençoe em suas conquistas. Dizendo isso, explicou-me a ordem dos trabalhos, apresentando-me os departamentos de assistência espiritual do grupo, até que o relógio assinalou o momento exato do início da reunião, e nos ajustamos à equipe cooperadora, a fim de auxiliar quanto possível.
27. Comunhão e intercâmbio. No clima saudável da confiança e da oração, a seleta reunião teve início. 12 trabalhadores encarnados se ajustaram à mesa, e mais 3, dentre eles a esposa de Heraldo, permaneceram em assentos pouco distantes daquele núcleo. À cabeceira da mesa, generoso velhinho superintendia a direção das tarefas. Ao centro, entre médiuns e vibracionais, o auxiliar prestimoso do dirigente na pessoa do marido de Lélia. O círculo, após breves leituras e comentários, tornou-se incandescente de emissões de vária ordem, em que se mesclavam energia nervosa do conjunto encarnado e outras forças ambientes, dentre elas as de teor radiante provenientes dos assessores espirituais. Fora daquele centro peculiar de socorro e assoerguimento, grupos distintos de entidades aguardavam providências as mais diversas, devidamente coordenados por auxiliares vigilantes do trabalho em vias de desenvolvimento. Salas contíguas funcionavam com o apoio das emissões próprias do grupo encarnado, onde equipamentos e aparelhagem adequados ao cometimento facultavam melhoria e recomposição, despertamento e ativação de recursos em grande contingente de necessitados. Curioso, mas sem lograr espaço para as indagações que me surgiam, apenas inquiri de André, que se associou também aos servidores da casa. Para todo tipo de atendimento levado a efeito é necessário o contributo das energias humanas. Sem ferir a dinâmica do trabalho, o querido irmão me explicou: consideremos que os pacientes desencarnados estão sedentos de apoio e renovação. Não há dúvida que o auxílio do plano superior é suficiente para sanar-lhes a secura e a exaustão. Contudo, como se ligam, de preferência, aos valores de retaguarda, que dominam e reconhecem prontamente, o consórcio entre o mais alto e os homens de boa vontade favorece uma espécie de assimilação mais imediata da parte dos caídos. É como se fosse a conjugação dos valores humanos, naquilo que apresentam de proveitoso, e dos celestiais, pelas sugestões superiores e extremamente balsâmicas. Buscando sintetizar, propus ao meu orientador: então é como a água da chuva, que instantaneamente comunica vida às plantas, exatamente porque carrega consigo os princípios que colhe das esferas espirituais, o que garante seu poder e superioridade sobre as águas dispostas no plano material. O benfeitor achou graça de meu parecer e voltou a concentrar a atenção no serviço. Colocando-me em trabalho por meio da magnetização de entidades, acompanhei as raras manifestações psicofônicas através dos 3 médiuns ostensivos presentes ali. Notei que somente Heraldo dialogava com os enfermos e revoltosos, sendo que, para cada tipo de problema apresentado pelo espírito comunicante, o esclarecedor fraternal deixava liberar, inconscientemente, cotas abundantes de energias com teor diverso. Intrigado, abeirei-me de André e, discreto, perguntei-lhe em voz baixa: qual é o mecanismo que aciona em Heraldo a liberação das energias próprias a cada caso em manifestação pelos médiuns? Possui ele clarividência e domínio das ciências magnéticas? O interpelado atendeu-me com paciência e cordialidade, dizendo: nenhuma faculdade psíquica e nenhum curso técnico, embora representem valores e disposições na intimidade da criatura, substituem a autoridade e o poder do sentimento sincero no bem. Heraldo somou tudo isso por esforço próprio e, perseverante na administração justa de seu mundo interior, conquistou, no tempo, com testemunhos e bom ânimo, a comunhão com as forças superiores que dirigem sua evolução consciente. Desse modo, tornou-se-lhe muito natural o intercâmbio com a verdade e com a luz, o que lhe faculta o êxito no encaminhamento de valores aos sofredores e necessitados do caminho. Silenciei novamente, apesar do desejo de perguntar mais e mais. Como a hora nos requeria movimentação diligente de apoio, deixei para mais tarde as questões que me aguçavam a curiosidade. Num outro momento de socorro e assistência, vi uma senhora médium narrar ao dirigente da mesa o que ocorria nas salas contíguas ao núcleo da tarefa, definindo com boa precisão a assistência levada a efeito pelos mentores da casa a grupos distintos de entidades sofredoras. A um sinal do coordenador, Heraldo eleva sentida prece a Jesus pelos trabalhos ali em desenvolvimento, e viu uma aluvião de emissões oriundas da equipe encarnada, em sintonia fraternal, ser dirigida aos grupos de necessitados, envolvendo os quais flocos esbranquiçados em que brilhos ajaizados sugerissem a presença de uma espécie de eletricidade faiscante. Nunca supus,
em minhas atividades no mundo, que a liberação de material pertinente à nossa estrutura de encarnados fosse tão avultada para o atendimento dos espíritos em sofrimento. Meu instrutor, certamente lendo minhas conjecturas íntimas, comentou, breve e diligente, o quilate deste trabalho fala, por si, da presença do amor nos corações dos participantes. Sem a vivência do Evangelho pelo grupo, semelhantes manifestações estariam comprometidas, limitadas, pode ter certeza. Compreendi prontamente que não partilhava de qualquer trabalho de mediunidade, mas de uma obra genuína do amor fraternal, em que o Divino Mestre dispunha de braços e corações humanos para a faina bendita do resgate e da elevação. A etapa mais substanciosa da tarefa parecia chegar a termo, quando André recomendou-me, discreto, observe mais atentamente o comportamento de Lélia com relação a Heraldo, seu esposo. Atendi imediatamente à recomendação. A senhora referida não partilhava, no mesmo padrão dos tarefeiros, dos trabalhos em desdobramento. Presa a si mesma, nos interesses amesquinhados que nutria, egoisticamente, parecia uma alienada num conjunto todo harmonia e confiança. Elegeu a si mesma para início, meio e fim, não abrindo ensejo mental para comungar com quem quer que fosse, nem mesmo com o esposo, que dizia adorar e muito querer. Percebi que ela considerava Heraldo seu domínio, como algo raro e precioso que lhe devesse ornar os caprichos. De período a período, sem se envolver com os apelos caridosos da reunião, emitia projeções que, estranhas e contrárias ao espírito solidário da tarefa, chegavam perto do objeto de seus desejos tempestuosos, mas, surpreendentemente, ele não as assimilava, de modo que retornavam ao ponto de origem, como se elásticas fossem. André, atento e sempre por perto, confidenciou-me aos ouvidos, se Heraldo não tivesse galgado os montes interiores da própria alma, para comungar à vontade de Deus, no seu superconsciente, estaria, com certeza, na condição lamentável de escravo dos apelos de retaguarda, na faixa viciada da serpente ou de Caim, que não podem agir por si, com autonomia, no caso a que deve se consagrar a Deus. Meu instrutor tinha o poder de resumir em poucas palavras os esclarecimentos que se me tornavam necessários à mente curiosa e sedenta de respostas. A reunião chegou ao fim com um saldo espetacular de realizações. André foi convidado a falar algumas palavras de estímulo e gratidão aos companheiros encarnados, pela mediunidade psicofônica de determinado membro da equipe valorosa. Não titubeou ante o convite e fez registrar maravilhosa prece de louvor ao bem, reconhecendo, em Jesus, o caminho que liberta, a verdade que planifica e a vida que isto é amor divino. O bem-estar e a alegria dos participantes dos dois planos era evidente. Encontrava-me edificado com tantas lições de devoção à caridade e ao bem. Lidando no movimento espírita dos homens por tanto tempo e percebendo, embora a grande luz da misericórdia no Consolador, as nossas próprias mazelas e vaidades prevalecerem tantas vezes, uma casa espírita com um trabalho daqueles era minha resposta e a confirmação do céu. Só o amor edifica para sempre, tudo mais é preparação. André e Arminda me abraçaram, satisfeitos, ao que retribuí, reconhecido e sensibilizado. Quando manifestei o desejo de ver os lumes da noite, lá fora, meu orientador me advertiu, mas suas observações ainda não estão completas. Heraldo nos dará mais um substancioso sinal de sua conversão a Jesus. Voltei a acompanhar o movimento daquele notável servidor, o qual se levantou da mesa, abraçou cada companheiro de tarefa, agradecendo-lhes o concurso e o apoio, e, em seguida, se dirigiu à esposa ansiosa e de olhar recriminante, tomou sua destra, osculou-a com ternura e sussurrou-lhe ao ouvido, querida, a noite de trabalho foi vitoriosa para mim, graças ao seu companheirismo e ao seu amor. Notei que uma carga fluídica adentrou seu órgão auditivo e seguiu até o diencéfalo, acionando-lhe positivamente a glândula pineal, que respondeu com uma emissão azulínea. O semblante de Lélia pareceu se abrir, numa espécie de descompressão energética, e um leve sorriso alterou o mundo de sombras que até então parecia dominar o seu rosto. Meu preceptor, que igualmente acompanhava a cena, asseverou, contente, não conseguiremos jamais agradar a toda a gente. Mas, na sinceridade da vivência cristã, tudo devemos fazer no bem, de modo inalterável, para semear conforto e esperança aos corações circunstantes.
registrando a lição que me induzia a considerar a prioridade do amor incondicional, em qualquer tempo e diante de quem quer que seja. Ousei perguntar a André: muita gente na Terra vive como nossa irmã Lélia, recebendo tudo da providência divina, mas não abrindo mão do próprio egoísmo, a estagiar sempre nas zonas inferiores da personalidade, como a gema preciosa presa às entranhas da rocha densa, longe do sol que poderia refletir, com inigualável beleza. Heraldo, para me ater a este caso, conseguirá transformar a companheira nesta existência. Meu tutor amigo, já se despedindo do grupo, parou e me disse: todos somos peças da engrenagem divina da evolução, aprendendo e nos ajudando mutuamente. Lélia e qualquer de nós, em posição inferior, recebem impulsos da vida, segundo as próprias disposições e necessidades. Ninguém fica sem amparo. Se para a gema do reino mineral existe o búrio, para nossas almas existe a dor. Daqui a alguns meses, Heraldo estará entre nós, no mundo espiritual, por circunstâncias já definidas adredemente com seus orientadores da vida mais alta, e Lélia, no sofrimento e na solidão, aprenderá a segui-lo em seus rastros benfeitores e luminosos, deixados com sacrifício e muito amor. É o curso de espiritualização que nos interessa, não é mesmo? Despedimos-nos de todos com infinita alegria e retornamos ao hospital, para seguir o fluxo fecundo de aprendizado e iluminação que nos é dever inalienável no universo de nosso Pai. 28. Lavrar a terra. Nas dependências do hospital, as atividades prosseguiam em ritmo crescente, exigindo a cooperação constante dos operários de plantão que, em nome do Divino Mestre, executavam, com alegria e esperança, as diretrizes do bem incertas na sentença de luz do Evangelho, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A troca de plantão se daria a breves instantes, e, antes de se retirar para seus afazeres múltiplos, após tantas horas preciosas de seu tempo dedicadas aos pacientes do Instituto, dentro e fora de suas paredes, André Luiz, que me proporcionara momentos inesquecíveis de aprendizado e capacitação pessoal, aceitou o convite de irmã Benedita, a coordenadora mais abalizada da turma ligada aos serviços de enfermagem, para as leituras e comentários evangélicos preparatórios do novo ciclo de trabalho naquele núcleo. Profundamente satisfeito me encontrava, pois seria mais uma oportunidade de ouvir o valioso cooperador de Jesus sobre temas nunca inoportunos ou suficientemente explorados. Antes, porém, da atividade inspiradora das preces e reflexões, nosso orientador se vinculou a Jairo Serpa e se dirigiu, acompanhado também por mim, ao ambulatório, para analisar o caso de antigo paciente, já bastante esclarecido, que apresentava reincidência lamentável no comportamento, isso, após substancioso ganho em conscientização e reequilíbrio. Ao chegarmos, identifiquei um homem ainda jovem, de rosto marcado, corpo emagrecido e olhar opaco. Notei, em acompanhando os dois assistentes que o examinavam, com seu pleno desconhecimento, que, na cavidade bucal, na região do cerebelo e por toda a zona genésica, com maior concentração na base da coluna vertebral, miríades de corpúsculos negros extremamente vorazes se movimentavam, roubando-lhe vitalidade e ânimo, numa ameaça concreta à ordenação energética e celular de seu organismo. Não ousei interpelar André e Jairo, que estudavam juntos a precária situação do doente, mesmo porque eu ali comparecia por curioso circunstante, e não como auxiliar autorizado. Após breves instantes de entendimento entre os dois, contudo, Jairo me explicou, espontâneo e cordial: nosso irmão, João Lúcio, há 4 anos e alguns meses vem recebendo nosso auxílio no hospital. Esteve internado nos primeiros 2 anos de atendimento por muitas vezes, quando atingiu um grau impressionante de perturbação mental, graças às suas peripécias sexuais, persistentemente cultivadas. Está ele enquadrado na definição humana de homossexualidade e se tornou, pela promiscuidade a que se entregou, invigilante, pasto fértil para entidades e princípios que sobrevivem e se movem parasitariamente no submundo do quimismo evolucional. Encontrando na exposição do amigo um motivo justo para indagações e dúvidas próprias sobre o tema, considerei, sua preferência sexual nessa existência revela-lhe a troca de posição feminina do passado pela masculina, com fins de aprendizado. Sorrindo delicado, como se desejasse me dizer que as coisas não se passam com tanta simplicidade como parece, a princípio, obtemperou: não,
meu amigo, nosso paciente não deixou experiências na área feminina para assumir, a partir desta existência, outras de característica masculina. Ele, em verdade, carrega sua própria masculinidade, mas traz, gravadas em seu psiquismo, marcas profundas de muitas experiências abusivas do sexo sobre o elemento feminino. Durante muitos séculos, em várias reencarnações, o nosso companheiro desdenhou a mulher como ser humano, como espírito criado por Deus como ele próprio, lidando com elas como se objetos de prazer fossem, fadadas exclusivamente ao servilismo, sem outra utilidade e merecimento. Violentando, desse modo, a própria estrutura espiritual, interferiu na sistemática harmônica de seus centros de força nas zonas delicadíssimas do perispírito e sofre os efeitos do distúrbio que semelhantes experiências levianas lhe impuseram ao complexo mental. Aparvalhado com a informação que pessoalmente jamais considerara em meus estudos na Terra, voltei a perguntar, então essa é a explicação para as inversões sexuais? De pronto, Jairo respondeu, não, e você conhece razoavelmente o assunto, graças às revelações do Espiritismo. Tratamos aqui de um caso específico, que nos cabe ajuizar com proveito. O instrutor me deixou respirar e asseverou, consolidando em mim o entendimento do assunto. Você não ignora que toda fuga ao dever nos induz à expiação, sob cujo domínio estaremos passíveis de sofrer toda a ordem de constrangimentos que, por sua vez, nos educam à sensibilidade. Quem faz o que não deve para os outros, em franco desrespeito à ordem natural das coisas, perde a autoridade e o equilíbrio, padecendo do mesmo mal. Convidado a auxiliar nos passes para a expulsão possível dos elementos vampiros do cosmo orgânico do enfermo, percebi a preocupação de André em retirá-los principalmente das zonas onde situava-se o cerebelo. Intrigado, não necessitei articular palavra, pois o médico querido assentou, orientando-me, com certeza, se estas larvas psíquicas invadem as estruturas nervosas, ele se perturba de vez, já que não é paciente primário deste tipo de vampirismo e loucura. Aproveitando-me da circunstância, inquiri a esmo, se ele apresenta queda nesta hora, isso quer dizer que chegou a se recuperar, estou certo? Jairo tomou-se o encargo da resposta e afirmou, ele foi encaminhado por competente psicóloga que o assiste, com atenção e zelos maternais, às atividades restauradoras do cristianismo redivivo, em grupo espírita de reconhecido valor moral. Lá, submeteu-se a tratamento espiritual e iniciou estudos e tarefas que o isentaram de longa peregrinação por consultórios e dos efeitos de medicação violenta. Acontece que, permitindo-se fragilizar quando procurava cumprir seus deveres nas disciplinas e jejuns indispensáveis, caiu sob a pressão dos próprios condicionamentos infelizes que precisava desarticular, reassumindo, como vemos, o clima e as companhias que lhe são afins nesta condição. Conseguirá recuperar-se e vencer? Indaguei. Se chegou até aqui, pedindo socorro, e está aberto ao nosso auxílio, é porque não desistiu da subida vibratória. Mas é necessário consideremos que tão somente no fiel cumprimento dos deveres que lhe cabem é que logrará a restauração de seu equilíbrio, com a justa ordenação de seu mundo mental. Calei-me, e não nos demoramos a seguir para as orações da noite, na troca habitual de plantão. A sala estava cheia, e, ao chegarmos, o contentamento dos tarefeiros pela visita de André era manifesto. Com a oração sincera e inspirada de Benedita, o texto da Boa Nova foi lido. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. A irmã dirigente, a princípio, considerou, disciplinada, na retomada de nossos encargos sagrados neste ambiente de serviço cristão, nada mais reconfortante que a lembrança do Mestre acerca de nossos deveres perante a consciência. Espíritos ainda limitados para a justa apreciação da verdade suprema, justo e seguro mantermos-nos na órbita fecunda das obrigações que nos autorizam, no tempo, a novas e promissoras investidas pelo infinito do amor de nosso Pai. E dando outro influxo às palavras, comunicou, satisfeita, como todos sabem, hoje nosso irmão André falará alguma coisa em torno da mensagem que o Senhor nos envia aos corações. Ouçamo-lo com o carinho de sempre. Sem cerimônia, o visitante de nosso lar, que ali era respeitado e sempre bem-vindo, falou,
com naturalidade. O Evangelho, como sempre, meus irmãos, traça-nos o roteiro justo para a aquisição das qualidades que nos acessam o reino de Deus, a vida eterna. Sem as bases oriundas da disciplina edificante, em cuja implantação nossas relações interpessoais nas múltiplas existências se caracterizarão, invariavelmente, pelo respeito e pela ordem, impossível pleitear libertação e vida. Fugir ao dever, em qualquer tempo e condição, será fugir da felicidade real, para amargar humilhações e dores indescritíveis. Nosso ambiente se aboleta de dramas nascidos da deserção, da revolta, do inconformismo, da resistência, do tédio, da leviandade e do crime. Porque tudo isso ocorre. O Senhor da vida não nos violenta, mas nós necessitamos violentar a sanha louca que tantas vezes nos invade, a fim de salvaguardar o nosso equilíbrio. Este sinônimo de saúde e credibilidade consciencial, que nos autoriza a marchar sem detença para os braços de nosso Pai. Os quadros de sofrimento e tristeza de que muitos de nós somos egressos e de quantos desfilam por aqui, na pessoa dos semelhantes, rogando amparo e solução, fazem-nos recordar do texto do versículo 23, do capítulo 3 do livro Gênesis, de Moisés, em que a sabedoria do alto encerra: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Ora, meus amigos, quando abandonamos, por descaso e leviandade de nossa parte, o rumo promissor que a vida e as circunstâncias definem para nós, em cada reencarnação, em seus mínimos arranjos, regressamos às zonas desordenadas e embrutecidas dos primórdios, que devem estar, invariavelmente, sob o comando de nossa vontade lúcida, edificada com auxílio do céu. Nessa condição, perdemos o jardim magnífico e bem organizado que a bondade e a misericórdia nos preparam para a ressurreição. É preciso encetarmos a marcha em direção à luz, selecionando na pauta dos próprios conhecimentos, a fim de assegurarmos o fluxo da vida em nós e pelos outros. A nossa palavra despretensiosa apenas repisa os princípios que todos vocês já conhecem e abraçam, no serviço espontâneo pelo bem alheio. Que o divino amigo seja o nosso guia infalível, em todas as circunstâncias. A reunião singela atingiu a prece final sem outros comentários. Como eu, todos se puseram a meditar os conceitos do experiente benfeitor. Ao sairmos, muitos abraços e votos, pois André Luiz demandaria a colônia nosso lar para atender encargos outros que lhe diziam respeito. Ao conduzi-lo até o portão, com Jairo e Juliano, este último novamente por ali, abracei-o com um sentimento tão forte de gratidão, que não pude reter algumas lágrimas. O ilustre companheiro então me disse: aproveite, João Lúcio, todas as lições que você recebeu aqui e nunca deixe de lavrar a terra íntima do seu coração, para que não lhe falte a riqueza da produção com nosso Pai. Sentia-me parte daquele cosmo que faiscava no céu estrelado. A cada nota de amor entre aqueles companheiros eu parecia me desintegrar, diluir, como se fosse desaparecer, e somente Deus existir. Uma reverência e um sentimento de onipresença me tangiam a alma. E eu estava prestes também a me despedir do hospital, daquele bendito estágio de sabedoria e amor. 29. Derradeiros apontamentos. Juliano e o assistente Cepa perceberam minha acentuada emotividade, e o velho companheiro de lutas doutrinárias no mundo, rindo-se carinhosamente de minhas impressões com relação à partida de André, comentou, bem-humorado: até parece que estamos verdadeiramente em despedida, não é, João Lúcio? Com a observação, realinhei os acordes dos meus sentimentos próprios e me ajustei à pauta equilibrada do trabalho que me competia. Em verdade, reconhecia minhas grandes necessidades evolutivas, e a presença mais ostensiva de benfeitores como André Luiz e Jairo Serpa, dos quais me afastava o fim de maravilhoso estágio, causava-me funda impressão de reconhecimento e admiração, chegando a tanger-me as fibras mais profundas da alma. Mas Juliano tinha razão, afinal, nosso lar, novos horizontes, o núcleo do Evangelho redivivo e o abrigo do caminho se encontravam acessíveis para quantos de nós amassem o trabalho do bem e o aprendizado cristão. Reconsiderando o último caso atendido pelos dois notáveis assistentes no ambiente do hospital, provoquei perguntando, na intenção de colher maiores informes, trago na mente algumas curiosidades sobre as explicações interessantes acerca do jovem em desregramento sexual. Poderiam os amigos,
mais afeiçoados aos temas pela órbita espiritual, me elucidarem sobre a inversão de conduta sexual, sem a troca de corpos pelas reencarnações. Caminhando com despreocupação sobre os lumes da noite fresca, Juliano ponderou com espontaneidade: tenho aprendido, na lida assistencial a que me entrego entre as duas esferas da vida, que a sofisticação dos desejos sensuais, sistematizada, desativa ou confunde os comandos naturais da libido, induzindo a criatura, já amplamente integrada com forças e elementos do submundo sexual do além, a comportamentos esdrúxulos, insaciáveis, pervertidos, até o limite dos crimes passionais ou do suicídio, na esfera dos homens, porque o drama prossegue no mais além, em lastimáveis quadros de degradação moral e até perispiritual. Jairo, que acompanhava atento o testemunho do expositor, asseverou, pela prerrogativa da imaginação, que deve estar a serviço de nossa vontade lúcida, o campo mental do ser pode amealhar valores correntes do universo, que vão se insinuando à própria estrutura do indivíduo. Dando alma, cor e perfume aos pensamentos, o campo da imaginação fertiliza o fluxo de nossas emissões mentais, facultando-nos, pela indução, as experiências que no tempo assumimos. É nessa órbita que vamos entender a questão em análise. Sensibilizada para as atividades sexuais, a criatura encarnada é levada a produzir pensamentos compatíveis com as referências que possui, mas não deixa de estar aberta, pela própria engrenagem de suas faculdades criativas, às sugestões oriundas do mais alto, que sempre santificam todas as funções, dando-lhes utilidade e beleza invulgar, ou dos planos inferiores, que invariavelmente brutalizam e viciam, com apelos de submundo. Compreendendo a complexidade do assunto, perguntei: então a fantasia é, ao mesmo tempo, importante e perigosa? Juliano deu boa risada e tornou a comentar: você se recorda, João Lúcio, daquele dito popular: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Pois bem, talvez agora você compreenda a significação, para nós, em nossa condição de espíritos devedores da providência, com delitos e vícios a serem corrigidos, daquele versículo 24, do capítulo 3 do livro Gênesis, do Antigo Testamento, o qual diz que, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida, que no caso quer dizer amor pleno e puro. Admirando a precisão e a argúcia do estudioso da evolução pelos símbolos antigos, falei, edificado: Juliano, você está melhor do que antes nesses assuntos, pode acreditar. O amigo Sirpa, dando sequência ao grave entendimento, salientou: a fantasia, em termos sensuais, quando extrapola a conjugação natural e dos impulsos criadores com os sentimentos sinceros do bem-querer, segue para as reentrâncias obscuras da viciação que não tem limite, até a saturação pela dor, quando toda a toxicidez produzida é drenada de modo variável, em muitas existências expiatórias. O caso daquele jovem então se enquadra aí. Indaguei, reflexivo. Exatamente, redarguiu o ser patraço, nosso irmão assimilou, pela excessiva fúria masculina e irrefreável desejo concupiscente, na irresponsabilidade desrespeitosa que sustentou por muito tempo, o desajuste das fêmeas compulsivas, exatamente como ele as via. Buscando costurar filosófica e conceitualmente os fatos, interpus: não honrou a mãe por dentro de si mesmo, seria isso? Como não? Respondeu prontamente. Se houvesse respeitado pai e mãe, mesmo naquela pauta proposta pela sabedoria do alto, a qual diz que, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, jamais teria conhecido a exacerbação da energia masculina em preponderância absoluta, que, para se realizar, necessita, invariavelmente, da feminina, que lhe acalenta e revela as sementes. Juliano, ao perceber-me pleno, no que diz respeito à compreensão do assunto tão profundo, disse-me particularmente: nós, João, que elegemos Jesus por esposo, no plano dos sentimentos reverentes, como representante do Pai Eterno, a nos fecundar para o bem, defrontamos momentos em que somos obrigados a operar sem ele como a rima exterior, naquela engrenagem lembrada, razão e sentimento próprios traço, para a realização do que nos autorizará a convivência com o Mestre, sem favores externos da religião.
Lembremo-nos do texto de Mateus em seu capítulo 9, versículo 15, e disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. O assunto era fascinante e seguiria a noite adentro, não fosse a observância de Jairo, o assistente vigilante devotado daquele instituto, às necessidades do trabalho. Notei, junto deles, que grande contingente de almas chegava ao hospital pela porta principal. O movimento de desencarnados e pessoas ainda encanadas, porém desdobradas do corpo, ali era regularmente intenso, mas, naquela oportunidade, parecia normal. Meu instrutor então informou: as visitas dos encarnados em desdobramento espiritual serão hoje mais numerosas, pois, junto de outros familiares e amigos diretos de enfermos mentais, já desenfaixados do corpo, todos eles em condição de maior lucidez, receberão a assistência de abnegada missionária do Cristo, em visita às instituições de amparo e soerguimento, neste dia em que a comunidade religiosa lhe relembre o heroísmo santificante. Fiquei surpreso. Jairo e os amigos do plano espiritual comentavam acontecimentos dessa ordem com uma naturalidade impressionante, embora sempre percebesse que eles também se felicitavam com semelhantes eventos. Lendo minhas conjecturas, explicou, com simplicidade, é que você ainda guarda o estilo dos homens em muitos lances de seu comportamento. Aqui, na vida mortal, nós nos habituamos a pensar e sentir que não há separação dimensional entre superiores e menos graduados, ou de Deus para conosco. Entendi o recado e seguimos para dentro do instituto, a fim de aproveitar, pelo menos no meu caso, as bênçãos da emissária celeste. 30. Luminosa despedida. O vasto salão em que dias antes Bezerra de Menezes falara, abrindo caminho de entendimento e esperança, inspiração e vida para todos nós, os presentes, agora se encontrava superlotado de tarefeiros e enfermos já desencarnados e outros ainda presos ao corpo, estes últimos desprendidos do organismo biológico pelo sono. Todos aguardavam a visita ilustre, que distribuiria bênçãos e favores do céu. A maioria dos companheiros que ali compareciam, jamais afeiçoada a eventos dessa ordem, improvisava cânticos harmoniosos que exaltavam o amor de Deus. Cantamos peças bastante conhecidas entre os espíritas, algumas de autora do inspirado João Cabete, e outras, de domínio da espiritualidade, até que um caminho de luz, indescritível, se abriu entre o mais alto e nossas realidades espirituais no hospital. Senti o coração pulsar, celery, e uma reverência incomum fez-me pensar na candura de Maria, a Santíssima Mãe de Jesus. Uma entidade feminina, aureolada de pétalos suavíssimos, se coroava de rosas perfumadas e belas, que lhe emolduravam o espírito celestial. Com simplicidade seguida por pelo menos uma dúzia de vestais belíssimas, dispensou apresentações, agradeceu providências e comunicou: Divina, meus irmãos, filhos amados do Senhor, nossa presença é a muito maior alegria para o nosso coração, que vos ama no silêncio dos anseios maternais que nutrimos, do que propriamente para vós, que nos julgais acima de vossos méritos e valores próprios. Toda a claridade que nos acompanha é sinal do Senhor, a quem buscamos nos devotar, por nos reconhecer pobre e falível. Perdoai-nos pessoalmente, mas procurai entender nosso Mestre, que, em nome do Pai, quer que nossa fé seja canal de sua luz para a terra inteira. A sublime Madonna elevou os olhos ao céu e prosseguiu: Cândida, como jamais vira alguém, trazemos a vós, nas rosas que brotam de nossa comunhão fervorosa com Jesus, um singelo óbolo desta que tem aprendido, na dor alheia, o imperativo de se cultivar Deus, em seu amor inigualável. Não ostentamos qualquer tique de pretensão humana, mas agimos copiando a natureza, que oferta, a cada passo do caminho, nas extensões territoriais de nosso globo, as flores da ternura vigilante do Criador. Filhos, não olhemos para as dores e sofrimentos como se fossem vilões de nossa felicidade. Recordemos que o excelso amigo abraçou a cruz com a abnegação de quem sabe e avança para o melhor. Já pensastes o que seria de nossa alma comprometida, iludida, inferior, se não existissem esses dispositivos da misericórdia, a nos corrigir as distorções? Amados, quando a amargura e a decepção, nas provas e desastres de toda a sorte, vos baterem à porta,
Atendei-lhes como dignos e sinceros mensageiros da providência de nosso Pai. São eles os anjos que vos anunciam um novo tempo, educando-vos os sentidos para a real edificação da luz. A irmã devotada enunciava os conceitos com tanto amor, que de seus olhos, lábios e mãos estendidas fluíam miríades de miosotes, minúsculos jasmins e violetas eterizados, que se projetavam no ambiente e eram prontamente absorvidos por nossa estrutura espiritual, infundindo-nos impressionante bem-estar. Num apelo comovente e irresistível, a santa entidade dos planos celestiais falou-nos ao coração: não vos acomodeis com este mundo que vos fera sensibilidade e vos aprisiona em vossas impressões ilusórias. Ouvi o meigo Rabi por dentro de vossos próprios corações: vinde a mim, vós que sofreis e que estáis assoberbados. Filhos, dizei sim ao Senhor, e vencereis a morte moral que sempre nos rouba a liberdade e a aventura. Dizendo isso, iniciou uma peregrinação de amor, ofertando uma rosa a cada necessitado presente. Ela parecia compreender o problema de cada qual, sem entrevistá-lo de antemão. Vi lágrimas comoventes de muitos irmãos ante sua esplendorosa humildade, toda doação e ternura. Ao defrontar-me com ela, no estreito corredor por que passava, quase não consegui fitá-la, dada sua elevação. Para minha surpresa, ofertou-me uma das rosas que distribuía, iluminada. Não me disse palavra, mas, ao conduzir a flor ao nariz, a fim de sentir seu perfume, eu a vi esvair-se, qual se fosse constituída de pura fragrância, desconhecida e insuperável, que me adentrou um ser. Um mundo de impressões magníficas, angelicais tomou-me de assalto, e me deixei levar por aqueles encantos que ainda não me eram a realidade espiritual. Ao retornar ao plano objetivo de meus trabalhos e observações, já não me encontrava no salão, junto de centenas de pessoas, mas no consultório de Jairo, ao lado dele e de Juliano. Emocionado, perguntei: será que tive um sonho tão sublime, que fugia à realidade presente? O amigo Serpa se manifestou, dizendo: recebeste, meu amigo, uma benção do céu, que te elevou às esferas do superconsciente, aonde chegarás, com certeza, pelo trabalho renovador. Não me sentia disposto a tornar a perquirir e esmiuçar mais nada. Não era necessário. Percebia-me sedento, como nunca estivera, daquele amor, daquela candura, daquela luz. Estava ávido por tarefas e realizações em que me pudesse diluir, a fim de que o Senhor se mostrasse, por inteiro. Era a despedida do hospital. Teria ali, sempre, mais um núcleo de operações e trabalhos, sem dúvida, mas devia obediência e respeito aos meus preceptores de antes. Convocado por Juliano, que me compreendia e respeitava o estado de êxtase e profundas meditações, de que igualmente partilhava, a seu modo, abraçamos, com um até breve, aquele extraordinário assistente. A noite começava a ser invadida pelas primeiras claridades da manhã, e, na gravidade dos sentimentos que me dominavam o íntimo, balbuciei, humilde, para o amigo: a natureza parece mostrar-me a minha própria realidade interior. Juliano apenas sorriu, com bondade, e seguimos para diante. Fim.